Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Pai, glorifica o teu nome. Ó Deus, tua palavra foi lida. Tu és Deus santo, santo, santo. Deus todo-poderoso, como cantamos. O Deus que era e que há de vir. E, ó Deus, a ti nós damos toda a glória. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, ó Deus. E, ó Pai, nós queremos ouvir o Espírito falar conosco nas Escrituras. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Deus. Pai, repreende toda obra do maligno contra a nossa vida. O maligno ataca alguns na hora da pregação. O Senhor Jesus já contou na parábola do semeador. Quando a semente é lançada, ela cai na terra e o diabo vem e pisa e arrebata a semente daqueles corações. Então, Deus, não permite que o diabo atue aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, que a semente lançada caia em boa terra e frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Ó Deus, abençoa a nossa vida, renova o nosso coração e nos prepara para sermos vitoriosos, ó Deus, em todo tipo de luta espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Povo amado do Senhor Jesus, desde o dia 27 de agosto, no qual em nossa igreja nós tivemos a bênção de receber mais de 30 novos membros no culto do aniversário da igreja, o mês de setembro, para mim, não sei para você, foi um mês de terrível e intensa batalha espiritual. Luta em todos os instantes. E há uma semana e meia atrás, eu estava me preparando as mensagens que eu pregaria em Gramado, no encontro de casais da igreja de Porto Alegre, onde Deus nos visitou poderosamente com sua graça. Eu preguei na sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Preparando aquelas mensagens, sentado na sala, fazendo minha devocional, eu li Efésios. E o Senhor falou poderosamente ao meu coração nesse texto da batalha espiritual. E eu voltei a fazer algo que fazia antes, e que já li, que o reverendo John Piper também faz. Pegando esse texto da armadura de Deus, ele vai orando e vai colocando diante de Deus a sua vida, como se vestisse cada parte da armadura em oração. E nós fomos para o Rio Grande do Sul. E foi uma bênção ali. A nossa igreja tem enfrentado grande luta naquele estado. Eu não sei se você sabe, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados do país que é mais dominado pela feitiçaria, pelo espiritismo e pela macumbaria, amados irmãos. Uma das cidades de maior feitiçaria do Brasil está no Rio Grande do Sul. E a igreja presbiteriana, até o final da década de 90, só tinha 4 igrejas ali. E Deus trouxe um despertamento na IPB, nesse tempo que o reverendo Roberto está na presidência, e hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil tem igrejas em mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul. Num período aí de 30 anos, mas existem mais de 500 municípios que não têm igreja ainda. O desafio é muito, muito, muito grande. E chegando ali, queridos irmãos, eu encontrei um jovem pastor, que é meu filho na fé, Luciano. Deus me deu a bênção de ganhá-lo para Cristo lá nos idos de 2009,
Ele escreveu isso essa semana, abençoou muito o meu coração, pastor piedoso, e ele era pastor na igreja do Guará 2 em Brasília, onde eu fui pastor, ele era auxiliar lá, ficou lá, mas Deus o chamou para o sul, para uma igreja que estava com 10 pessoas pensando em fechar as portas, a igreja de Cachoeira do Sul. E quando o reverendo Luciano chega ali com a sua querida Isabela, eu comecei a pastorear a Isabela, ela tinha 13 anos, hoje ela é uma médica de quase 30 anos, e no primeiro dia que eles chegam ali, na porta da casa deles está feito um trabalho de macumba, na porta da casa do pastor. Foram as boas-vindas que eles receberam na cidade de Cachoeira do Sul. Deus tem abençoado muito o trabalho daquele pastor. A igreja já mais que dobrou de membros esse ano, a igreja está crescendo, a arrecadação crescendo, mas ele e a esposa nos contavam como tem vivido dias de tremenda luta espiritual. Luciano se converteu jovem, era jogador de futebol, pagodeiro, quando nós ganhamos para Cristo, o discipulamos, mandamos para o IBEL, mandamos para o seminário, o pastor Camargo me ajudou a cuidar dele, e hoje é um pastorzão segundo o coração de Deus, uma benção. Mas sua esposa, que cresceu na igreja presbiteriana, excelente teóloga, professora com dom de ensino especial, nunca tinha vivido isso. E ela mesmo me compartilhava, pastor, há dias nos quais a gente sente o peso do ambiente. Há uma luta espiritual, queridos irmãos e irmãs. E nesse texto que nós lemos nesta noite, o apóstolo Paulo, nessa carta maravilhosa, que é uma carta geral que ele escreve aos Efésios, mas para todas as igrejas daquela região da Ásia e também para todas as igrejas de todos os tempos, ele mostra nos 3 primeiros capítulos como Deus, de maneira gloriosa, prepara a formação, forma e prepara a sua igreja. E nos 3 últimos capítulos, então, ele mostra como nós, sendo igreja de Deus, agora vamos viver para a glória do Senhor que nos redimiu, que nos comprou, que nos escolheu e que nos sustenta. E depois, queridos irmãos e irmãs, de nos ensinar, de Efésios 5,18 até Efésios 6,9, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo no nosso relacionamento pessoal com Deus, na nossa vida de culto na igreja, queridos irmãos, no relacionamento do casamento, na criação dos filhos e também em nosso trabalho. Agora o apóstolo Paulo prepara aquelas ovelhas muito preciosas e também nos prepara a todos nós para uma terrível realidade que todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos enfrentar a batalha espiritual. Esse texto nos fala sobre a batalha espiritual. E nesse fim de semana, vocês são testemunhas, minha família tem vivido isso intensamente, quando uma prima é sequestrada na sexta-feira e nós recebemos a notícia hoje que foi encontrada, assassinada por um homem com o qual tinha relacionamento, uma morte com requinte de crueldade, situação muito complicada. Então é inevitável, amados irmãos, nós não reconhecermos, que existe uma grande batalha espiritual. E eu tinha outro sermão, mas ontem à tarde, antes de ir falar para os jovens, cheguei da reunião de oração de manhã, li sobre batalha espiritual com os irmãos da oração, e eu estava com o sermão de Elias pronto, e aí, num tempinho com Cleuzinha conversando, eu falei assim, Deus está falando tanto ao meu coração nesse texto de Efésios, será que Ele quer que eu mude o sermão? E aí Ele me mostrou que era isso mesmo, o texto estava saltando no meu coração e na minha mente. Então, irmãos, nós temos que olhar para esse texto e entender que, em primeiro lugar, o texto nos diz que a batalha espiritual é uma realidade. Ao falar de batalha espiritual, o texto nos ensina, então, que a batalha espiritual é uma realidade. Paulo começa dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, ele diz aqui, para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra usada para ciladas aqui no grego, irmão, é metodeia. Significa que no seu reino de desordem espiritual, Satanás é extremamente organizado. Essa palavra é de onde vem a nossa palavra método. Satanás tem estratégias para atacar a igreja, para atacar o crente, para atacar o povo de Deus. Essa palavra ciladas também pode ser traduzida não só como método, como estratégia, mas como artimanha e como malandragem. Satanás quer destruir você. E ele vai lançar a mão de todos os meios possíveis. Ele não tem ética, ele não tem integridade, ele é mau. E ele vai armar todas as ciladas que ele puder para jogar você no chão e acabar com a sua vida. E o texto vai dizer, irmão, que tendo essa consciência, nós temos que perceber que a nossa luta não é
contra o sangue e contra a carne. Muitas vezes você acha que você tem que brigar com o seu cônjuge, ou você tem que ficar brigando com seus filhos, que eles são seus inimigos, ou aquele colega de trabalho que enche a sua paciência todos os dias, ou aquele irmão na igreja que só sabe encrencar, só sabe criticar, só sabe apontar as coisas que estão erradas, e até as que não estão erradas. Mas o texto diz para nós, irmãos, que nós temos que entender que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, a nossa guerra não é contra o nosso familiar, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Às vezes Satanás vai se servir de pessoas que se colocam à disposição dele para espizinhar a sua vida, para encher a sua paciência. Mas preste atenção, o seu inimigo não é essa pessoa que está diante de você. O seu inimigo é o diabo que está insuflando essa pessoa para atacar você. Então a sua luta não é contra A, nem contra B, nem contra C. Nossa luta não é contra sangue e contra a carne. E aqui então, queridos irmãos, o texto vai nos dizer que nós lutamos contra um exército que tem hierarquia. O texto vai dizer aqui, nossa luta é contra os principados e potestades. No reino do inferno há demônios que ocupam posição de príncipes, outros de generais, poderes, e aqui contra os dominadores deste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo não deixa dúvida ao reconhecer que quem está no controle das rédeas deste mundo, claro que dentro da permissão soberana do nosso Deus, irmãos, é o demônio. Quem rege muitas vezes os meios sociais, quem coordena governos contrários a Deus e a sua palavra, amados irmãos, o texto diz, os dominadores deste mundo tenebroso. Há um exército, há uma guerra, há uma estratégia travada contra a igreja de Cristo Jesus e contra o povo de Deus. E isso vem acontecendo no mundo inteiro. Haja vista religiões, ideologias que vão se levantando para perseguir a igreja nesse mundo. Há uma batalha espiritual. E ainda que você não veja os demônios, o que a Bíblia está dizendo, que quem está por trás disso, orquestrando todas as dificuldades que a igreja enfrenta nesses dias, são principados, são potestades, são dominadores deste mundo tenebroso. Eles então têm os seus graus de patente no seu exército, e eles coordenam, diz o texto aqui, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles então estão organizados para perseguir a igreja, para perseguir o povo de Deus, para estorvar o caminho do crente. E aí Paulo diz que nós devemos estar atentos, eu já vou falar depois sobre a armadura de Deus, que nós devemos vesti-la, mas o grande objetivo de tudo isso é que nós entendamos, na segunda metade do versículo 13, que nós temos que estar preparados para resistir no dia mau. Olha aí que aparece o dia mau, não é com L, não é dia mal, né? É no espanhol que era mais fácil, não é dia mal, é dia mau. É mal com U. Mal significa malignidade. Essa palavra mal com U é a mesma palavra usada para falar do maligno. Alguns dos principais teólogos puritanos, aqueles grandes teólogos da igreja, que eram homens de profunda oração e explicavam a Bíblia com muita paixão, aplicando-a conforme a nossa necessidade. Vocês tiveram um exemplo de puritanismo quando ouviram o sermão do Dr. Joel Bick em nossa igreja. Eles acreditavam, os puritanos, que o dia mau é o dia no qual o próprio maligno, o próprio diabo, no seu posto general, resolve investir na vida de um crente, para destruí-lo e provar que ele é palha. Você se lembra daquele dia em que Pedro nega Jesus? O Senhor Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. O que Satanás estava dizendo? Quando você peneira o trigo, amados irmãos, você joga para cima o trigo. Então o vento sopra, ele leva a palha. E o trigo que tem qualidade cai na peneira. O que Satanás estava dizendo que Pedro é palha. E ele pediu permissão, ele abriu uma demanda no céu para peneirá-lo, para mostrar que ele era palha. Senhor Jesus, eis que Satanás nos reclamou, abriu uma demanda contra você.
E o Senhor Jesus disse que ele era o advogado de Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ele diz, Pedro, você vai tropeçar, mas o ministério não acaba aqui. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que bênção maravilhosa, irmãos. Mas existe um dia mau. Esse dia mau pode durar um dia só, pode durar uma tarde, pode durar uma semana, pode durar meses, pode durar até anos na vida de uma pessoa, irmãos. Nós encontramos o dia mau, por exemplo, nas Escrituras, na vida de Jó. Jó, queridos irmãos e irmãs, era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho disso 3 vezes. Satanás disse, o Senhor o abençoou, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Tira tudo que ele tem e vê se ele não blasfema na sua cara. E resumindo a história, em 4 ataques, Jó perde toda a sua fortuna, 11.500 animais de uma vez só, num dia só. E se não bastasse, bate um vento oriental, e eu nunca vi um vento bater nos 4 cantos da casa. A Bíblia diz que ele bateu, não sei se ele fez assim, assim, assim e assim, mas a grande verdade é que a casa caiu, e os 10 filhos de Jó morreram, num dia só, dia mau. Existe uma batalha espiritual. Estivemos com um casal querido de missionários lá do Rio Grande do Sul, um pastor, a esposa, são bênçãos maravilhosos. Eles nos contavam que quando eles chegaram no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, eles organizaram um grande acampamento para trazer despertamento para a igreja na região. E na beira do acampamento havia um rio, e o rio estava cheio. E todo mundo jogando bola, o pastor falou assim, ninguém vai tomar banho no rio, o rio está cheio. Ninguém nem vai lavar a mão no rio, o pastor avisou 3 vezes. Mas um adolescente, que era de outra igreja evangélica, falou, não, só vou lavar o braço no rio. Morreu afogado no rio. Alguns dias depois, a própria esposa desse pastor, dirigindo o carro normalmente na rua, um bêbado entra na frente dela, se atira praticamente no carro, o bêbado morre. Outro dia eles têm um atentamento espiritual, a luta espiritual com alguma enfermidade na família, da região onde vieram, morreu alguém muito importante na família. Os crentes daquele lugar dizem, vão embora, eles não vão ficar aqui. Graças a Deus, eles já estão lá há mais de 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas preste atenção, há dias nos quais nós vamos enfrentar batalha espiritual. Entenda que o inferno é seu inimigo. Não é alguém da sua família que é seu inimigo. Não são os irmãos da igreja que são seus inimigos. A sua luta não é contra o sangue, contra a carne. Então, querido irmão e irmã, entenda que a vida cristã não é sombra e água fresca. E se você agrada a Deus, você vai ser perseguido. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, se você segue ao Senhor, você vai enfrentar grande luta. Satanás vai tomar coisas pequenas e vai querer desanimar o seu coração. Vai querer levar você à depressão. Vai querer gelar a sua alma. E você não pode se entregar. Tenha consciência de que existe uma batalha espiritual. Pastor, então, depois dessa primeira lição, o que nós devemos fazer? Em segundo lugar, querido amigo e irmão, o texto nos diz que para vencer essa batalha espiritual, nós temos que seguir as estratégias de Deus vestindo a armadura de Deus. Então, qual é o segundo ponto? Vista a armadura de Deus. Para vencer a batalha espiritual, vista a armadura de Deus. Mas preste atenção, lá no início do versículo 10, o que o texto diz? O que significa vestir essa armadura espiritual? O texto diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O texto está dizendo, irmão, que você tem que ser empoderado, receber o poder do Senhor para enfrentar essa luta. Preste atenção no que eu estou falando para você. Talvez a luta que você está enfrentando é espiritual. E você está achando que não é. E o texto diz, seja empoderado, receba a força do Senhor e na força do seu poder. Essa palavra usada para força, no grego, é na sua grande força. No seu poder incomparável. Receba a força e o poder incomparável de Jesus.
É isso que o texto está dizendo. Seja fortalecido na grande força e no poder incomparável do Espírito Santo. E Paulo vai dizer, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E depois, então, lá no 13, no início, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E quando eu vestir a armadura de Deus, eu vou resistir às ciladas do diabo, eu vou resistir aos principados, aos potestades, aos dominadores deste mundo tenebroso, eu vou resistir no dia mau, e o versículo 13 diz que depois de ter vencido tudo, eu vou permanecer inabalado. Vista-se da armadura de Deus. Vestir-se da armadura de Deus, então, é não depender da sua própria capacidade. Vestir-se da armadura de Deus é não depender do seu próprio raciocínio. É não depender somente da sua inteligência, mas é reconhecer a sua fraqueza, dobrar os seus joelhos e buscar no poder que o Espírito Santo de Deus te dá, e no ensinamento da palavra de Deus, para poder vencer todo o ataque do diabo, toda a tentativa do inferno contra você, seja na sua mente, seja no seu corpo, seja em tentações que você enfrenta. E aí o texto da palavra, irmãos, vai nos dizer, então, o que caracteriza essa armadura, já que nós temos que nos vestir dela. O versículo 14 diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade era o cinturão, querido amigo e irmão. O que Paulo está dizendo, amados irmãos, é que para vencer a luta espiritual, nós temos que ter uma vida piedosa. Nós não podemos brincar de crentes. Cingir-se com o cinturão da verdade. Paulo está preso, lembra comigo? Ele está em Roma, tem um soldado romano acorrentado a ele, naquela prisão domiciliar na casa dele. Ele olha para aquele soldado e vê um cinturão que sustenta toda a sua vestidura. Ele diz, cinja-se com a verdade. A verdade, irmão, é a palavra de Deus. E também, quando você tem a palavra de Deus, você não vive uma vida de mentira. O pai da mentira é o diabo. Você fala a verdade, você crê na verdade, você vive a verdade. Porque o seu Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade do Senhor, da sua palavra, da sua escritura, e o próprio Senhor Jesus é quem vai sustentar-nos nessa luta e nessa batalha. E olhando para aquele soldado, ele tem uma couraça que vai do pescoço e cobre o seu peitoral. Paulo diz, então, depois de ter consciência de que você é sustentado pela verdade da palavra de Deus e vive de maneira verdadeira na presença do Senhor, agora você bota a couraça da justiça. A couraça cobre daqui até aqui. O peito, o pescoço é protegido pela couraça. E ser protegido pela couraça da justiça, querido amigo e irmão, significa que nós não temos justiça própria em primeiro lugar. Mas que nós reconhecemos que o nosso coração é justificado no tribunal de Deus pela graça mediante a fé na obra de Cristo Jesus. O que cobre o nosso peito é o fato de que nós somos justificados, de que nós somos declarados inculpáveis no tribunal de Deus, que nós não temos dívida alguma, que nós fomos perdoados, porque nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então nós botamos a couraça da justiça e vivemos como alguém que não tem condenação alguma, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você é justificado, você é perdoado. E por isso você vai viver de maneira justa, obedecendo a palavra para a glória de Deus. Mas o apóstolo continua dizendo que nessa veste da armadura espiritual, irmãos, eu li John Piper falando sobre isso num livro alguns anos atrás, e naquela época eu comecei a orar muitas vezes assim, Senhor, me dá o cinturão da tua verdade, que ele sustente a minha veste, a minha vida, a tua palavra, orando assim, Senhor, que a verdade seja uma característica da minha vida, Senhor, cobre-me com a couraça da tua justiça, para que eu não esqueça quem eu sou justificado, eu sou perdoado, e viva de maneira justa para a tua glória. Mas de repente então o texto vai dizendo, irmão, que depois da couraça da justiça, você calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Os romanos tinham uma sandália, amados irmãos, que tinha cravos embaixo, para que quando eles pisassem no chão na batalha, eles ficassem firmados no chão e não retrocedessem.
A nossa sandália que nos firma no chão é o Evangelho da paz, que nós pregamos para nós todos os dias, porque nós sabemos que somos amados, somos perdoados, porque Cristo morreu na cruz e deu sua vida por nós. Mas esse Evangelho não fica guardado somente conosco, porque nós não somos James Bonds espirituais, nós não somos 007 da fé. Nós abrimos a nossa boca e dizemos ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso calçado, que nos leva para todo lugar, é a certeza de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que Cristo Jesus deu a vida na cruz por nós, e onde nós vamos, a salvação vai conosco. E quando nós temos oportunidade, nós falamos do amor maravilhoso desse Jesus para todos aqueles que estão diante de nós. Se você está andando descalço, meu irmão, calce as sandálias do Evangelho e comece a pregar o Evangelho a toda criatura, a você mesmo, aos seus familiares, todos os dias da sua vida. Mas nós continuamos vestindo a nossa armadura, nós colocamos o cinturão da verdade, nós agora então nos cobrimos com a couraça da justiça, já estamos calçados com o Evangelho da paz. Mas agora nós vamos usar, queridos irmãos, o escudo da fé. Esse escudo, amados irmãos, que os romanos usavam para a batalha, você já viu aqueles filmes no qual existem as legiões, era um grande escudo. Eles colocavam o escudo na frente, vocês lembram que as legiões colocavam os escudos em cima, e eles, amados irmãos, formavam quase que um tanque de batalha. Então esse escudo ele cobria da cabeça até os pés. Paulo está dizendo que o escudo que nos defende, irmãos, é a fé. É a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a confiança na grande salvação que recebemos. É a fé em Deus e na sua palavra. É a fé, amados irmãos, em toda a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Essa fé, amados irmãos, dessa doutrina maravilhosa e nos ensinamentos da palavra de Deus é que vai nos defender quando Satanás nos atacar. E o texto diz, amados irmãos, que ele nos ataca com dardos inflamados. Naqueles dias, amados irmãos, na época de batalha, as pessoas às vezes tomavam dardos, amados irmãos, e as colocavam em betume, em asfalto, e queimavam aqueles dardos, ou até flechas. E então, quando eles começavam a queimar, eles atiravam os dardos com muita força, ou as flechas em chamas, para que, além de ferir o seu inimigo, as flechas queimassem e matassem, então, incendiados os inimigos. Satanás molha os dardos dele no fogo. Ele quer matar você. Ele quer destruir a sua fé. Ele quer acabar com o seu relacionamento com Deus. O escudo que vai te defender é a fé no Senhor. É a fé na palavra de Deus. É a fé em toda a verdade revelada nesse livro, sem abrir mão e transigir dela em nenhum momento. Porque é assim que você vai apagar todas as flechas, todos os dardos queimando de Satanás contra você. Vista a armadura de Deus. Nós já vestimos, queridos irmãos, o cinturão da verdade. Já estamos com nossa couraça da justiça. Já calçamos nosso Evangelho da paz. Estamos agora com o escudo da fé. E Satanás vai atirar, mas o nosso escudo da fé vai estar encharcado da bênção de Deus. E ali, então, os dardos dele serão apagados. E ele não terá chance alguma. E a nossa arma de ataque, queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos revela, queridos irmãos, antes dela, ele revela uma outra arma para proteger a nossa mente. Ele fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, deixa para o final. O capacete da salvação, irmão. O elmo, Paulo olha para o soldado romano, ele tem um capacete. Em batalha, irmãos, nós precisamos proteger a nossa cabeça. Se alguém passa uma espada no nosso pescoço ou fere a nossa cabeça, nós morremos na hora. E Paulo está dizendo que nós temos que tomar o elmo da salvação. O capacete da salvação. O que Paulo está dizendo, irmão? Que o que protege a nossa mente, o nosso pensamento, é a nossa identidade e a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos salvos. O capacete da salvação é Jesus. É a certeza de que nós fomos comprados pelo sangue dele, que nós pertencemos a ele, que nunca alguém vai nos amar como ele, que ele nos amou intensamente, que ele não desiste de nós, e a certeza de que ele é fiel na promessa que disse que ninguém nunca jamais poderá nos arrebatar de suas mãos. Quando você tem o capacete da salvação, você sabe quem você é em Cristo Jesus.
a sua identidade está clara. E você então, querido amigo e irmão, não vai tropeçar nos ataques que o inimigo faz à sua mente. Hoje de manhã, eu disse a você, no culto matutino, que muitas vezes o campo da batalha espiritual é a sua mente. Uma vez, querido irmão, eu conheci um obreiro em depressão, que estava enfrentando grande luta na sua igreja. Vocês já ouviram falar de um tempo para trás de pastores se suicidando. Estava enfrentando grande resistência na sua igreja, resistência da liderança, perseguição de colegas. Aquele irmão vivia uma situação muito difícil, e ele morava num 15º andar. E naquele dia ele abriu a janela e olhou para baixo, e ele me contou, dizendo que Satanás chegou assim no ouvido dele e falou assim: pula, está tudo tão ruim, Jesus não te ama, pula. Aquele obreiro virou para o lado e falou assim: sai daqui, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus, eu fui comprado com o sangue dele. Às vezes você está tranquilo, vem para a igreja, aí algum irmão que teve algum problema, está com problema de saúde, ou está enfrentando alguma dificuldade na família, passou por você, nem olhou por você, olhou por você assim meio de lado, você, fulano olhou feio para mim. E aí você começa, ele olhou feio para mim, porque na semana passada eu falei com a pessoa, ele está brigado com essa pessoa, será que ele achou que eu estou falando mal dele? E de repente você cria toda uma conjectura, uma armação do inferno, porque Satanás soprou no seu ouvido que fulano está com raiva de você. E você acredita na mentira do diabo. Coloque o capacete da salvação na sua cabeça e pare de viver conjecturando. Deixe o evangelho dominar as suas ideias. Entregue a sua mente a Cristo Jesus. E diga a Satanás que na sua mente ele não vence. Já parou para pensar? Você é crente, você foi comprado pelo sangue de Jesus, aí você começa a enfrentar dificuldade e fala assim: ninguém se preocupa comigo, ninguém está nem aí para mim, ninguém me dá um telefonema, ninguém me liga, ninguém ora por mim, e daqui a pouco você já está que nem aquela hiena daquele desenho que a gente via lá na Band quando era criança. Oh vida, oh tristeza, oh Zé! Tudo porque você deu ouvido à voz do diabo. Aí você vem para a igreja. Pastor prega uma mensagem dura. Pastor prega uma mensagem dura demais. Para que dar esses gritos? Reverendo Rosta grita muito. Não vou ouvir sermão do Reverendo Rosta, grita muito. Cuidado, irmão. O diabo está querendo tirar você de ouvir a pregação. Eu estava lá no sul, tinha um irmãozinho de idade no encontro, eu dei uns gritos. A la Roster, né? Reverendo, obrigado pelos gritos. Eu não dormi, aleluia, louvado seja Deus. Falei, irmão, cumpri o propósito, glória a Deus. Não dormi nenhuma palestra, pastor. Eu sempre durmo na igreja. Falei, aqui você não vai dormir não, varão. Aqui você vai ouvir Deus falar com você. Irmão, não deixe o diabo te enredar. Não deixe o diabo atrapalhar você com besteira. Se você está recebendo a palavra de Deus, se você está sendo abençoado, se tem gente orando por você, pare de se preocupar com picuinha. De manhã, eu falei no culto, irmãos, da grande frase de Spurgeon que tem me abençoado desde o início do meu ministério, quando eu li lições aos meus alunos pela primeira vez. Spurgeon dizia que todo pastor tem que ter um olho cego e um ouvido surdo. O olho cego é para você não ver tudo aquilo que as pessoas estão fazendo contra você. Então é melhor fingir que não viu. Entrega na mão do Senhor. O seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo é o diabo. E tampa o ouvido para não ouvir tudo aquilo que estão falando mal de você. Às vezes você acha, querido amigo irmão, que uma pessoa te abraça, te apoia, está do seu lado. No ministério, irmão, isso acontece milhares de vezes. Já aconteceu comigo muitas vezes. De repente, é aquela pessoa que chega e pá, enfia a faca nas suas costas. Aquela que você é mais confiável. Se você for começar a brigar com todo mundo que falou alguma coisinha de você, que está enchendo sua paciência, você não vai ter paz. Então, pega o evangelho e bota na sua cabeça. Entende que você é amado por Jesus e que o diabo não tem espaço na sua mente. Não dê ouvidos à voz do diabo. Amém, meu irmão?
para sair desse senso de vitimização, da atitude de pobrezinho, da atitude de alguém que só vive atrás de conflito, de briga. Bote na sua cabeça que você é salvo, que você é amado, que você é perdoado, e que nem mesmo você consegue diminuir o amor de Deus por você. É como dizia o reverendo Charles Spurgeon: não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Cristo já fez tudo, mas não existe nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame menos. Nem meus pecados diminuem o amor de Deus por mim. Então, você é salvo. Diga para si mesmo: eu sou perdoado, eu sou salvo, eu sou livre. Isso vai te dar liberdade na cabeça. E você não vai ouvir as coisas que Satanás anda tentando soprar em seus ouvidos. Eu gastei tempo do capacete porque a batalha espiritual é aqui, foi de propósito. E aí a nossa arma de ataque, que o texto diz que nós temos, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é que transforma a nossa vida. A palavra de Deus é que nos dá vitória contra o pecado. A palavra de Deus é que nos dá maturidade espiritual. A palavra de Deus é que ressuscita mortos. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos igrejas às vezes que buscam revitalização. E muitas vezes elas não entendem que elas começaram a morrer porque coisas na vida da igreja tomaram o lugar principal que era da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus volta a reinar, queridos irmãos, o avivamento acontece. É por isso que quando aconteceu a reforma protestante, os puritanos faziam muito isso. Você chega nas igrejas que vêm de tradição reformada, no centro do templo está o púlpito. Você chega na nossa igreja unida, você vê aquela igreja bela, arquitetada, no meio do templo, levantado no alto, está o púlpito, para dizer que aquela igreja é governada por Deus e governada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão, que ressuscita mortos. Você vem para a igreja, coração endurecido, pastor nem te conhece, prega uma palavra que entra como uma flecha no seu coração. Você chora, se arrepende, é convertido a Jesus. Sua vida muda. O pastor nem sabia de nada. É milagre do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, essa semana fui tão abençoado, quando esse pastor lá do sul, reverendo Luciano, pastor sério, filho na fé, ele bota assim: Deus usou os sermões do pastor Rosta para me trazer da morte para a vida. Irmão, eu sentei e comecei a chorar. Porque eu sei que eu não sou nada. E eu não tenho o poder de converter o coração de ninguém. E quando Deus usa a nossa vida para fazer a obra dele, é só por causa do poder da palavra de Deus. Então, se nós queremos saquear o inferno, nós temos que pregar a palavra de Deus. Se nós queremos dar elementos a nossos filhos para que enfrentem todas as lutas que eles têm nos dias de hoje, nós temos que encher a cabeça deles e o coração deles da palavra de Deus. Nós temos que enfiar a Bíblia até não caber mais, amados irmãos. Eles têm que estar lotados de Bíblia para saberem enfrentar os ataques do maligno. Por isso nós ensinamos a igreja a decorar versículos da palavra de Deus, para que quando o inimigo aparecer, a palavra de Deus venha como uma flecha e o poder dela nos dê vitória. Se nós queremos vencer o diabo em nosso casamento, na criação de nossos filhos, em nosso trabalho, nós temos que ser homens e mulheres cheios da palavra de Deus. É por isso que você tem que separar tempo todos os dias para ler a sua Bíblia e estudá-la. Se você vier me dizer: estou fraco espiritualmente, estou não sei o que, eu vou te perguntar: quanto tempo você lê a sua Bíblia todo dia? Você gasta 2 horas no celular e 5 minutos lendo a Bíblia. Como é que você acha que vai ficar sua vida espiritual? Não, pastor, li um versículo hoje. Li aquela devocionalzinha do pão diário. Você só come meio pedacinho de pão de manhã? Eu sei que você gosta de um bifão no almoço, e de uma pizza maravilhosa à noite. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia de manhã. Vou de ônibus. Irmãos, eu me lembro quando eu passei por um avivamento espiritual, aos 16 anos de idade, quando Deus me chamou para o ministério. Eu morava em Taguatinga Sul, perto da Universidade Católica, na casa dos meus tios. Eu pegava o ônibus 5h30 da manhã, para estar na escola às 7 horas, do setor oeste, na Asa Sul. Eu sentava no ônibus, irmão, eu ia do início ao fim lendo a Bíblia. Quando sentava o ímpio do meu lado, eu pregava o evangelho para ele.
levava o folheto. E naquele ano, irmão, eu li a Bíblia mais de uma vez, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aquele tempo do ônibus era um tempo maravilhoso. Tinha gente brigando, xingando, empurrando um ao outro, mas aquele lugar era um lugar de culto, e parecia que Deus estava ali comigo, o Espírito falando comigo nas Escrituras. Como a minha vida foi abençoada. Eu não pude largar a palavra de Deus depois daquilo. Você tem que se encher da palavra de Deus. Você tem que ler, meditar, estudar, ler livros inteiros, ler capítulos inteiros, se perguntar o que esse texto fala comigo. Tem que pegar os sermões da igreja, quando tiver a oportunidade, botar no YouTube. Ah, pastor, não dá baixa para o MP3, bota no carro, eu viajo trabalhando. Ouve os sermões da estrada, encha-se da palavra de Deus. Se você quiser vencer o diabo, você precisa ser um crente cheio da palavra de Deus. Batalha espiritual. Como é que está? Você está vestido da armadura? Ou você está totalmente desnudo e é um alvo fácil para o diabo? Pastor, estou só com a couraça. Se você não calçar a sandália, você vai espetar o pé no espinho. Pastor, estou sem o capacete. Cuidado que a flecha vai pegar na sua testa. Pastor, esqueci do escudo. Bota o escudo. E encha-se da palavra de Deus. Lembre-se de Jesus, que botou Satanás para correr só com 2 capítulos de Deuteronômio. Jesus acabou com o diabo na tentação só com 2 capítulos de Deuteronômio. Um livro só. Um livro só basta. Mas encha-se da palavra de Deus. E ela então vai te dar a vitória contra o diabo, contra o pecado, contra esse mundo e contra você mesmo. Que Deus faça de você um crente cheio da palavra, em nome de Jesus. Amém. A batalha espiritual. Isso está nos apresentando. A primeira verdade que nós aprendemos é que existe uma batalha espiritual. Segundo lugar, para vencer a batalha espiritual, vista-se da armadura de Deus. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz nesta noite: vista a armadura em oração. Vista a armadura em oração. Versículo de número 18, 19 e 20. Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado, para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo diz que se nós queremos vencer a batalha espiritual, nós temos que vestir a armadura em oração. E ele diz aqui que nós devemos orar com toda oração e súplica. A palavra usada para oração no grego traz a ideia de adoração, mas também significa humilhação. Literalmente prostrar-se na presença de Deus. Então o crente tem que orar, diz o texto, com toda oração, com todo tipo de oração. Se humilhando, agradecendo, clamando, pedindo, intercedendo, louvando a Deus. Você tem que lançar a mão de todo tipo de oração. No texto que eu preguei de manhã, Paulo fala em Filipenses 4, 6, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala de petições, fala de oração que se humilha, fala de oração de gratidão, mas ele fala também aqui que nós temos que orar com toda oração e súplica. E súplica, irmão, é rasgar a alma na presença de Deus. Há dias dos quais, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos leva para a súplica. Você se lembra de Elias chorando, desesperado, pedindo a Deus para levar a vida dele, que ele se considerava sozinho. Ou você se lembra de Jesus no jardim, veio para morrer por nós. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus na cruz. Cristo titubeou ali. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Súplica. Jesus transpirou grandes gotas de sangue. Tem dia, irmão, que a coisa está feia. Tem dia que você entra para o quarto e fecha a porta e fala: Deus, me socorre.
Deus, eu estou sendo perseguido. Deus, minha família está sendo destruída. Deus, eu perdi o emprego. Eu não sei o que eu vou comer semana que vem. Deus, meus filhos estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu não tenho filho para a perdição. Você suplica, você chora, você geme. É como Ezequias. Deus manda Isaías para ele falar: arruma sua casa que você vai morrer. Ele vira para a parede e começa a chorar: Deus, eu tenho te servido, o Senhor vai tirar minha vida. E ele clama. Antes de Isaías sair de Jerusalém, Deus fala que vai dar mais 15 anos para ele. Súplica. Você tem que parar de achar que oração é só esse negócio protocolar que você faz. Bendito o Senhor, faça mal e faça bem, em nome de Jesus, amém. E pronto, é a única oração que você faz durante a semana. Misericórdia. Tem dia que você tem que parir espiritualmente. Há bênçãos que são geradas nos joelhos. É como um parto. Eu já vi uma mulher parir 3 vezes, a experiência, usando a palavra do reverendo Jeremias, olhando para aquela família amada que Deus nos mandou deitar, é uma das coisas mais brutais que eu já vi na vida. Só de olhar eu tremia, achava que ia desmaiar. Pois o Senhor quer que às vezes nós tenhamos partos espirituais, gemidos na presença dEle. Pasme comigo, batalhas espirituais só serão vencidas com armas espirituais. Há bênçãos que você vai receber somente através da oração. E aí Paulo diz que quando você tem essa vida devocional, essa comunhão com o Senhor, você sai ali daquele momento de oração pessoal, mas a oração não para, você continua orando. Ele diz que você vai orar em todo o tempo. E de repente, então, você está andando na rua, dirigindo o carro, Deus tem misericórdia, minha mulher tem aquela entrevista de trabalho hoje, abençoa ela, dá ela a palavra certa que ela tem que dizer. Deus, meu filho, vai fazer hoje a prova do vestibular, tem compaixão dele, deixa que ele passe, meu Deus, dá ele tranquilidade, abençoa. Deus, aquele irmão da igreja está fazendo uma cirurgia, e você vai conversando com o Senhor o tempo todo. À medida que você anda com Jesus e vai se tornando cheio do Espírito Santo, você fica ligado no Senhor o tempo todo. Você tem a consciência de que toda a sua vida é vivida diante da face de Deus. E de repente a oração se torna um estilo de vida. E você ora em todo tempo, todo momento você está conversando com o Senhor. Neemias, que estava triste diante do rei, era pecado ficar triste diante do rei, corria risco de ter pena de morte. O rei vira para ele e fala assim: por que você está triste? Deve ser tristeza de coração. Ele fala: Deus me ajuda, agora eu tenho que falar com esse homem. Neemias não falou assim: peraí, rei, me dá um momento de oração aqui. Ajoelhou o Senhor, nosso Deus e Pai. Não. Ele orou ali na hora. Em pé ali, ele colocou tudo diante de Deus. Tem hora que é assim, irmão. Deus me dá graça aqui, vai comigo, toma da minha mão, me dá vitória. E Deus ouviu a oração de Neemias. O crente tem momentos particulares com o Senhor. E depois ele ora em todo o tempo. É igual casamento. A gente tem momentos pessoais de intimidade com a nossa esposa que são maravilhosos. Mas depois você sai daqueles momentos e você vive a vida inteira com a esposa. E se você viver ruim com a esposa na vida inteira, aquele momento não está com nada. Então você tem que em todo tempo conversar, relacionar. Então tem tempo para intimidade, mas você vive diante da presença do Senhor em todo tempo. E o interessante é que Paulo coloca um item aqui maravilhoso, que ele diz que você ora em todo tempo no Espírito. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar direito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Esse gemido se dá dentro do nosso peito. Eu não sei se já aconteceu com você, algum dia que você estava tão angustiado, que você foi ajoelhar e você não conseguia proferir palavra. É a Ana que está pedindo um filho e está tão angustiada que ajoelha ali e começa a mexer a boca, e ali acha que ela está bêbada às 9 horas dessa manhã, e ele fala: larga essa cachaça, mulher, essa hora da manhã. Ele não falou assim, tá? Eu estou contextualizando. Ele fala: por que você está tão embriagada com vinho? Ela: não, é dor de coração. E aí então o Espírito geme dentro de nós. E é interessante que ele disse que ele intercede dentro de nós conforme a mente do Senhor. E o Senhor Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós o tempo todo.
Então, olha que bênção maravilhosa. Jesus está orando lá do lado do trono e o Espírito orando aqui. E nós não sabemos orar direito, mas o Espírito geme aqui e transforma a nossa oração, entrega para Jesus. E Jesus morreu por nós, Pai, eu morri por eles. Responde a oração! E aí a bênção chega para você. Louvado seja Deus. Orando em todo o tempo no Espírito. Você tem que ter consciência que você tem comunhão com o Espírito. Que o Espírito habita em você. É por isso, irmão, que a nossa vida tem que ser vida de cântico. Alguns dias atrás eu preguei, enche a sua vida de cântico. Bota cântico na sua casa. Não está fazendo nada, liga no YouTube cântico de louvor a Deus. Pergunta para o pastor Silas se você gosta de música clássica, quais são os melhores. Se você gosta de louvor também, pergunta para ele. E aí então você bota lá e você bota louvor no carro, bota louvor em casa, bota louvor em todo lugar. Porque louvor é uma arma maravilhosa para nós nos voltarmos para Deus. E para que o inimigo não tenha espaço em nossa mente e nosso coração. Você vai orando em todo tempo e você está em comunhão com o Espírito. E o Espírito aplica a palavra ao seu coração. O Espírito fala com você. E você vai cheio de Deus. E Paulo diz que com isso você vai vigiar com toda perseverança. Você vai continuar lutando, orando todo dia. Continuar suplicando. E aí você não vai orar só por você. Ele diz que você deixa de ser egoísta e você ora por todos os irmãos da igreja. Ele diz aqui, orando por todos os santos. Então você ora pelos irmãos da igreja, graças a Deus. Mas não só pelos irmãos da igreja, pelos pastores e pelos missionários. Ele diz, ore por mim, para que eu tenha intrepidez para pregar a palavra de Deus. E ele diz assim, para que eu faça conhecido o mistério do Evangelho. O mistério é Cristo em nós, esperança de glória. Então ore por mim, para eu pegar a palavra de Deus. Paulo sabe que intrepidez não é algo natural nosso, irmão. Intrepidez, coragem para pregar o Evangelho é algo dado por Deus. Então ele diz, irmãos, orem por vocês, tenham comunhão com o Espírito Santo, orem pelos irmãos da igreja e orem por mim. Para que eu tenha coragem, para que eu tenha intrepidez, para pregar o Evangelho. Eu que sou embaixador em cadeia, estou preso por causa de Jesus. Eu quero ter ousadia para pregar a palavra de Deus. O texto diz, ore pelos seus pastores. Ore pelos pregadores do Evangelho que ministram para você. Ore pelos missionários. Ore. Ore intensamente. Que Deus nos levante, irmãos, para a oração. Nós só vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida quando nós nos consagrarmos a Ele em oração. Você sabe que quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Eu ouvi o príncipe Hernandes falar essa frase. Que ela mexa com o seu coração. E que Deus faça de você um homem de oração amanhã cedo, antes de qualquer coisa. Desça da cama e dobre os seus joelhos. E fale com o Senhor. No meio do dia, fale com o Senhor. No fim do dia, fale com o Senhor. O judeu, na época do Antigo Testamento, orava 3 vezes ao dia. Por isso que Daniel é pego orando 3 vezes ao dia. E eu sou grato a Deus, irmãos, por ter uma avó dessa menina que foi assassinada nesse fim de semana também, que está lá na casa dela, inclusive. Que agora já não está ouvindo muito mais, nem enxerga tão bem, mas está lúcida de tudo. Mas quando a gente ainda conseguia falar normalmente, toda vez que eu falava com ela, ela dizia, estou orando por você 3 vezes ao dia, meu filhinho. Eu falei, vai depositando, né? Para quando a senhora for ter depósito aí até o dia que eu morrer, né? Mas que bênção, irmão, eu aprendi a orar com uma avó dentro de casa que ora pelo menos 3 vezes por dia. E ela aprendeu na Bíblia. Mulher simples, que ora pelo seu neto para ele ser um pregador abençoado. 3 vezes, todos os dias. 3 vezes, todos os dias. Quantas vezes você está orando todos os dias? Que Deus nos dê a bênção de orar com toda oração e suplicar. Que Deus nos dê a bênção, queridos irmãos, de orar em todo o tempo. Que Deus nos dê a bênção de uma comunhão íntima com o Espírito, para sermos vazios de nós e cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus faça de nós intercessores pelo povo de Deus. Eu tenho alguns intercessores, irmãos. Além da minha vozinha, eu tenho irmãos aqui na igreja que são meus intercessores. Eu fiquei muito feliz esse ano no congresso da PECOM, porque eu tenho um intercessor
que ele intercede por mim desde que eu tinha 17 anos de idade. Ele é tio de umas amigas minhas. E quando eu formei lá em Brasília, a formatura na Assembleia de Deus, ele falou para mim: você é seu intercessor. Ele era da Igreja Evangélica da Aliança, era da Nacional, foi para a Igreja Evangélica da Aliança, voltou para a IPB esse ano. E ele me surpreendeu no Congresso da PECOM. E ele manda mensagem para mim direto: pastor, estou orando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Conheceu minha esposa conheceu, ora pelos meus filhos. Já tem tempo, hein? Já tem muito tempo. Eu tinha 17 anos, há pelo menos uns 20 e tantos anos atrás. Que bênção. Talvez Deus está chamando você para ter um ministério de intercessão. Orar pelos pastores, pelos presbíteros, interceder pela obra de Deus. Que ministério bonito é esse? Ele pode fazer toda a diferença na vida da igreja. Ouça o chamado de Deus para você. Pode ser uma bênção para você, mas todo crente tem que ter uma séria vida de oração. Eu quero perguntar para você, qual é a batalha espiritual que você está enfrentando? Acho que com a empolgação do luto eu preguei muito essa noite, hein? Como é que está seu coração? Existe uma batalha espiritual. Seu inimigo não é o seu irmão. Seu inimigo é o diabo e todas as ideias contrárias à palavra de Deus. Vista-se da armadura de Deus. Porque Jesus morreu na cruz para te salvar. Você pode se vestir dessa armadura. Lembre-se que ela está toda centrada no Evangelho. Você tem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus. Tudo porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Você pode vestir-se dessa armadura. Mas vista essa armadura com oração. E Deus vai te dar vitória. E você vai permanecer firme e inabalável na presença do Senhor. Que Deus nos dê vitória em nossas batalhas espirituais. Amém, meus irmãos e irmãs? E que nós lutemos as nossas batalhas espirituais com as armas espirituais que Deus providenciou para nós. Eu estou orando para que Deus mande na Igreja Unida um reavivamento de oração. Fiquei feliz com a vigília nessa sexta, um começo. Reunião de oração abençoadíssima sábado de manhã. Mas eu estou orando para o Espírito Santo mexer com você. E preste atenção, se você não vier por bem, algumas coisas que não são tão boas vão acontecer. Mas você vai começar a orar conosco. Então, não espere a disciplina chegar. Venha antes. O convite da graça está te chamando para ter comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Que Deus nos visite com um reavivamento de oração. Amém, irmãos? Que Deus nos deixe conhecê-lo mais. Que Deus nos encha do poder do seu Espírito Santo, para que nós façamos Jesus conhecidos e sejamos uma bênção para todos aqueles que estão ao redor de nós. Que Deus te dê vitória em todas as suas batalhas espirituais. Em nome de Jesus. Amém!